Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de cinemática e na aula de hoje a gente vai tratar de um tema novo. A gente vai falar sobre velocidade vetorial média e para isso a gente vai precisar relembrar alguns conceitos, como por exemplo o conceito de deslocamento. A gente vai revisar o que a gente aprendeu lá em velocidade escalar média também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente falar de velocidade vetorial média, eu preciso relembrar alguns conceitos com vocês. Então vocês estão vendo uma figura aí com alguns quadrinhos, alguns quadradinhos, e aí o que acontece? Cada quadradinho desse daqui é como se fosse um quarteirão de um bairro, por exemplo. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que a gente tem em todos eles 100 metros aqui desse lado e tem 100 metros aqui, tudo bem? Bom, deixa eu apagar essa informação que está aí na tela. E aí vamos ver o seguinte, estou eu ali, o coelho, e eu vou me encontrar com a coelha. Então, eu vou perseguir por essa trajetória que você está vendo. E nessa trajetória que eu fiz, eu percorri um certo espaço. Eu vou destacar para vocês ali a trajetória. E aí vamos juntos contar o tanto que eu andei. Olha só, cada pontinho desses que eu vou marcar equivale a 100 metros. Então eu andei 100, 200, 300, 400, 500, 600... 700 metros. Então a gente pode dizer que o espaço que eu percorri foi de 700 metros. Agora vamos relembrar o que era para a gente o conceito de deslocamento. Lembra? Deslocamento era um vetor que ia em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. Então vamos representar ali na tela o vetor de deslocamento, que eu vou anotar ali para vocês então, que é o nosso vetor ΔX. Aí a gente estudou lá na aula de deslocamento que, nesse caso, para calcular o valor, o módulo do vetor de deslocamento, a gente percebe que formou ali um triângulo retângulo, e a gente aprende lá nas aulas do Ferreto que a hipotenusa, no caso o módulo do ΔX, ao quadrado é igual ao valor desse cateto ao quadrado mais o valor desse outro cateto ao quadrado. Agora, vamos anotar ali o valor de cada um dos catetos. Como eu tenho 4 bolinhas aqui e cada pedacinho desse equivale a 100 metros, então eu posso dizer que eu tenho 100, 200, 300, 400 metros. Agora, nesse outro cateto do nosso triângulo, eu posso dizer que eu tenho 1, 2, 3 pedaços. Como cada um deles vale 100 metros, eu tenho 100, 200, tenho 300 metros. Então vamos aplicar Pitágoras, que a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então é 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Com isso, a gente tem que ΔX ao quadrado é igual a 400 ao quadrado dá 160 mil. Mais 300 ao quadrado dá 90 mil. ΔX ao quadrado vai dar igual a 160 mil mais 90 mil dá 250 mil. E aí, para achar o valor do ΔX, é só a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados. E aí eu encontro que ΔX ao quadrado, se eu extraio a raiz, fica só ΔX. E 250 mil. A raiz quadrada de 250 mil é 500. Então eu tenho que o nosso deslocamento tem módulo, tem valor 500 metros. Daí você vai me dizer, Coelho, mas eu nem faria essa conta, porque eu aprendi lá com o Ferreto o triângulo retângulo pitagórico, que ele tem a proporção dos catetos para a hipotenusa, que é a proporção 3, 4, 5. Então, se eu tenho 300 e 400, obviamente a hipotenusa vai ser 500. Tudo bem, você pode usar essa lógica perfeito. Se você não lembrar, você usa Pitágoras para achar o valor da hipotenusa, tá certo? Agora, eu vou deixar esse mapinha que eu fiz para vocês e essa informação do espaço percorrido e do valor, ou seja, do módulo do deslocamento, anotados para você ali no cantinho da tela. Então dá uma olhada aqui. Eu tenho ali o mapa e sei que o espaço percorrido foi de 700 metros e o valor, o módulo do deslocamento foi de 500 metros. Agora, a gente aprendeu lá na aula de velocidade escalar média que a velocidade escalar média é dada por espaço percorrido num certo intervalo de tempo. E aí, vamos supor que para vir desse lugar que eu estava até o lugar onde eu encontrei a coelha, que eu tenha demorado um intervalo de tempo de 4 minutos e 10 segundos.
Aí vamos usar essas informações que a gente tem para calcular a velocidade escalar média, um assunto que a gente já conhece. Vamos lá então, a velocidade escalar média é igual a espaço percorrido, são 700 metros. Agora, 4 minutos e 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo no sistema internacional? Então, eu tenho o tempo aqui, que é igual a 4 minutos e 10 segundos. Então, são 4 minutos mais 10 segundos. Só que, como eu quero usar tudo no sistema internacional, eu vou transformar esse minuto para segundo, que eu vou preencher aqui dentro. Como a gente sabe que cada minuto tem 60 segundos, a gente chega na conclusão que o intervalo de tempo é igual a 4 vezes 60 dá 240, mais 10 vai dar para a gente 250 segundos. Então, o intervalo de tempo aqui na conta vai ser igual a 250. E aí, fazendo essa divisão, que é 700 dividido por 250, a gente chega que a velocidade escalar média é igual a 2,8 metros por segundo. Agora vamos conversar um pouco sobre velocidade vetorial média. Primeira coisa que eu quero que você fique atento é o seguinte, a gente vai falar de velocidade vetorial média ou velocidade média simplesmente. Se aparecer de uma forma ou de outra, a gente está falando sobre o que eu vou conversar com você agora. E aí, pessoal, olha só, o que é a velocidade média simplesmente, ou velocidade vetorial média, que é a mesma coisa, quer dizer pra gente? Ela quer dizer pra gente o seguinte, ó, qual seria a velocidade se eu fosse em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Não interessa se tem prédio no meio do caminho, não interessa se você sairia da estrada para isso. Essa pra gente é a velocidade vetorial média. Então, a gente vai levar em consideração não o espaço percorrido como a gente acabou de usar. Para a velocidade vetorial média, a gente vai levar em consideração o deslocamento, o módulo dele, o valor do deslocamento, tá certo? Então eu vou anotar isso com você e a gente já aproveita para fazer uma continha, um exemplozinho, tá certo? Vem aqui comigo. Vamos anotar então o que a gente acabou de falar, tá? Que a velocidade média é pra gente, então, o módulo do deslocamento dividido pelo tempo. Então, para esse exemplo que a gente acabou de falar, então olha só, a velocidade média fica igual a deslocamento. A gente viu que o deslocamento é 500 metros. Então eu vou anotar para você aqui 500 dividido pelo tempo. E aí, pessoal, o tempo em questão é o mesmo tempo que levou para eu fazer o percurso todo. Então, eu vou considerar o quê? Vou considerar que se eu percorresse em linha reta do ponto inicial até o final no mesmo tempo, eu vou ter a minha velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média. Por isso que eu vou colocar para vocês aqui 250 segundos. Agora ficou uma conta bem simples para a gente, né? A velocidade média, ou velocidade vetorial média, tanto faz, vai ser igual a 500 por 250, vai dar 2 metros por segundo, tudo bem? Daí você vai me dizer, Coelho, peraí, dessa conta que você fez, a velocidade escalar média deu 2,8 metros por segundo, e a velocidade média deu 2. A velocidade média vai ser sempre menor do que a velocidade escalar média? Na verdade, não vai ser sempre menor, não. Imagina o seguinte, que eu tenho dois pontos aqui, que eu vou chamar de A e B. E aí, se eu vou de A para B por essa trajetória, que é uma trajetória retilínea, e vamos supor que, nesse caso, nesse exemplo que eu desenhei para vocês, o espaço percorrido é 150 metros, mas o valor do deslocamento também vai ser 150 metros. Então, em alguns casos, eu posso ter a velocidade escalar média com o mesmo valor da velocidade vetorial média ou simplesmente velocidade média. Em que caso? Quando eu me desloco em linha reta e num único sentido, ou seja, ou estou indo só de A para B ou só de B para A, tudo bem? Se não, em outras situações diferentes dessas que eu mostrei, eu vou ter a velocidade escalar média maior do que a velocidade média, tudo bem? E agora vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para poder resolver exercício. Primeiro exercício, você tem ali o trajeto de um autódromo, tá? E a pergunta é a seguinte, a velocidade vetorial média de um carro de Fórmula 1 em uma volta completa do circuito corresponde a... Pessoal, se eu vou falar de uma volta completa no circuito, vamos supor que eu vou partir desse ponto aqui. Aí eu vou percorrer o circuito inteiro, vou passar
por toda a pista. E como é uma volta completa, eu vou voltar exatamente no mesmo ponto. O que acontece? Eu quero descobrir a velocidade vetorial média. E a gente sabe que a velocidade vetorial média é dada pelo módulo do deslocamento dividido pelo tempo. Como eu vou dar uma volta completa, eu retorno ao ponto de partida e o deslocamento é um vetor que vai do ponto de partida até o ponto de chegada. Ou seja, o módulo do deslocamento é igual a zero. Então, nesse caso, eu posso dizer que a velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média, vale zero. Por isso que a nossa resposta é a letra A. Exercício 2. 4 cidades A, B, C e D estão localizadas no vértice de um quadrado de lado 50 km, conforme mostra a figura a seguir. Já vou colocar a figura ali embaixo para vocês, então. Eu tenho um quadrado de lado 50 km, e aí eu vou colocar para vocês 4 cidades A, B, C e D, tudo bem? Daí a questão fala o seguinte: sabendo que um carro leva 2 horas para ir da cidade A para a cidade D, passando obrigatoriamente por B e C, calcule. Vamos de novo na figura e vamos ver o que esse carro faz. Olha só, ele vai da cidade A até a cidade D, obrigatoriamente passando por B e C. Então essas linhas que eu acabei de colocar para você representam a trajetória desse carro. E no item A eu pedi o seguinte, eu pedi o valor da velocidade escalar média do carro. A gente sabe que velocidade escalar média é dado pelo espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, a velocidade escalar média é igual a... O espaço percorrido vai ser de A para B 50 km, depois de B para C mais 50 km, depois de C para D mais 50 km. Então, vai ser para a gente 150 quilômetros, dividido pelo tempo. No enunciado foi dito pra gente que o carro leva 2 horas para ir da cidade A até a cidade D. Então eu vou anotar para vocês aqui que o tempo é 2. E aí a gente acha que a velocidade escalar média é igual a 150 dividido por 2, 75 quilômetros por hora. Essa é a nossa resposta do item A velocidade escalar média do carro. Daí de repente você fica na dúvida, mas por que agora você pôs quilômetros por hora e não pôs em metros por segundo? Vamos lá? Porque foi dito no enunciado que as distâncias estão representadas em quilômetro e o tempo foi dado em horas, por isso que ficou quilômetros por hora, tudo bem? Item B, o módulo da velocidade média do carro, eu vou colocar de novo para vocês ali o quadrado com 50 km de lado, como foi dito no enunciado, as 4 cidades A, B, C e D. Agora, nesse item, eu pedi que vocês calculassem a velocidade média do carro. Lembra que a gente combinou? Só vai ser velocidade escalar quando aparecer a palavra escalar. Se aparecer velocidade média, é a mesma coisa que se aparecesse velocidade vetorial média, ou seja, eu preciso levar em consideração o vetor deslocamento, como eu vou te mostrar agora ali na figura. Ou seja, a gente foi de carro de A, passou por B, por C e chegou em D. Mas, como eu vou determinar a velocidade vetorial média, me interessa o vetor que vai direto de A para D. Está ali para a gente o nosso vetor deslocamento. Então vamos escrever a equação. A gente sabe que a velocidade média é igual ao módulo do deslocamento, o valor do deslocamento, dividido pelo tempo que demora para eu ir de uma cidade até outra. Então a velocidade média fica igual a módulo do deslocamento. Como o deslocamento é o vetor que vai direto de A para B, a gente sabe da figura que o módulo do deslocamento é 50 km. Então eu vou colocar para vocês aqui 50 km, dividido pelo tempo. Mas daí não tem que pegar o tempo que demora para andar só 50 km? Não, o tempo é sempre o tempo do trajeto total. Por quê? Porque a velocidade média me diz qual seria a velocidade se eu andasse em linha reta do ponto inicial até o ponto final, levando o mesmo tempo da viagem toda que eu fiz. Então, como antes o tempo era um tempo de 2 horas, agora a gente vai usar o tempo de 2 horas de novo. Então eu vou colocar aqui 2. E aí a gente chega aqui, a velocidade média é igual a 25 km por hora. E essa é a resposta do nosso item B.
Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa aula de velocidade média, que é a mesma coisa que velocidade vetorial média. Não é um assunto difícil, a gente só precisa estar atento que quando a questão pedir a velocidade média, a gente tem que levar em consideração o deslocamento, tá certo? Tchau e até a próxima aula.